Por favor, pastora, no telão a mensagem, a partir de agora, a importância de cuidar dos pensamentos, a parte 6. Diz a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga para quem está do seu lado, você tem a mente de Cristo. Amém? Senhor Jesus, Deus amado e bendito, nosso Pai, Paizinho querido, nosso Paizinho amado, Paizinho de amor. O Deus que nos salvou, o Deus de toda a glória, o Deus que está aqui neste momento, o Deus que fala aos nossos corações, o Deus que nos ensina pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos no melhor lugar, por podermos, Senhor, receber o melhor alimento, por receber, Jesus, a verdade, por receber o conhecimento e por este conhecimento reinar em vida por meio de Ti. Muito obrigado, Senhor, por nos livrar da escravidão, da mentira, do império das trevas. Obrigado, Senhor, por nos fazer livres em Ti. Assim, nós Te pedimos agora, Pai, que tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, aqui nesta noite, Jesus, que se cumpra cabalmente, que se cumpra no nosso espírito e se manifeste no nosso viver. Que haja, Senhor, as mudanças, que haja, ó Deus, a transformação interna, para que o externo mude, para que o externo seja de fato alinhado, Senhor, ao Teu querer, a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Que a mente dos Teus filhos agora, Senhor, sejam renovadas pela Tua palavra, pois assim é a Tua vontade, que renovemos a nossa mente para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim aconteça, assim se cumpra nesta igreja. 4 anos com características de 40, assim como disse nosso bispo. E assim eu recebo para as nossas vidas uma igreja madura, uma igreja que anda por cabeça e não cauda, uma igreja que tem para emprestar e não tomar emprestado, uma igreja que vive as promessas do Senhor, porque conhece o seu Deus, conhece as verdades a seu respeito, uma igreja que vive na saúde perfeita, porque o Senhor Jesus já nos curou, Ele já nos sarou. E assim, Pai, eu lhe peço, para que mais uma vez o Senhor me use, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. E que tudo se cumpra para o Teu louvor e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Aleluia! Obrigado, meu filho Vinícius, minha amada, bendita e linda esposa, pastora Dani. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus,
povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, salvos, santos preciosos, aqueles que foram chamados pelo Senhor para reinar em vida por meio dele. O Senhor nosso Deus, Ele deseja que o seu povo, que todos os seus filhos, aqui nesta terra, vivam com a mente de vencedor. Então o Senhor deseja que a sua igreja viva desta forma, com a mente de vencedor. Então Ele quer que o seu povo creia que o que Ele diz em sua palavra se cumpre. Que Ele é verdadeiro e é mentiroso todo homem. Então, se as minhas palavras aqui não forem as palavras de Deus, é mentira. Isso é muito sério. Por isso, amado, todo aquele que não vive pela palavra de Deus é mentiroso. Porque vive pelas verdades do diabo. Vive pelas verdades que o mundo inseriu em sua mente. Então, tudo o que é contrário ao que Deus diz a nosso respeito é mentira. Por isso é necessário reprogramar a nossa mente de acordo com os pensamentos de Deus. E pensar com a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Tudo que recebemos desde o nascimento até o encontro verdadeiro com Jesus foram mentiras do diabo para nos destruir. Entenda isso. Deus sempre teve um plano perfeito de vitória para a tua vida. E o diabo sempre lutou contra a tua vida para te destruir. E esta luta nunca parou de existir. Ela é travada neste exato momento. Deus com o seu plano perfeito de vitória para a tua vida e o diabo com o seu plano para te destruir. E assim, a minha vida. Então, os nossos pensamentos precisam ser mais altos. Os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus. Não é possível, amado, ter saúde perfeita quando eu me vejo doente. Se o que eu vejo em mim é doença, quando que eu vou ter saúde perfeita? Nunca. Não é possível ser rico se eu me vejo pobre. Se eu tenho uma mente de pobre. Não é possível ser capaz quando não se enxerga capaz. Se a mente não for a mente de Cristo, não há controle sobre a saúde, não há controle sobre as finanças, não há controle sobre o casamento, não há controle sobre nada na vida. Porque o poder está em Jesus. E só em Jesus há vida. Fora de Jesus não tem vida. Então a mente de Cristo nos dá o poder para vencer toda a mentira do diabo. E vivermos resultados maravilhosos em todas as áreas da nossa vida. É possível ter uma vida bem-sucedida em tudo. Diga isso, é possível. Ter uma vida bem-sucedida em tudo. Amém? Então há pessoas que são bem-sucedidas em partes. Às vezes na vida financeira, ou às vezes no casamento, no relacionamento, ou na saúde, mas nunca em tudo. Vivem o fracasso. Vivem o fracasso em suas vidas. Por quê? Porque há um caminho de sucesso em tudo e há um caminho de impressão de bem-estar, que na verdade é um caminho de fracasso. Então a pessoa está andando por aquele caminho de impressão de bem-estar, porque ela é bem-sucedida em uma área da vida, então ela já se acha que é bem-sucedida em tudo.
Então, o resto da sua vida, ela maqueia. Entendeu? Ela maqueia. Porque ela tenta passar à sua volta a impressão de bem-estar. Mas, na verdade, ela tem uma vida de fracasso. Então, existe uma causa para o fracasso e existe uma causa para o sucesso. A mente de Cristo nos faz mais que vencedores em todas as coisas. E a mente humana nos faz ter uma vida de fracassos, de frustração, de decepções, de insatisfação, de descontentamento. 1 de Pedro 5,8, a palavra diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Diga, sóbrios e vigilantes. Agora diz para quem está do seu lado: sede sóbrio e vigilante. Diga mais uma vez para ele: sede sóbrio e vigilante. Tanto você que disse, como o irmão que ouviu, percebeu isso que foi falado? Porque tem muitas pessoas que simplesmente pronunciam a palavra. Não processam a palavra para dizer. Simplesmente repetem a palavra. Então a Bíblia diz: sede sóbrio e vigilante. Sóbrios e vigilantes. Eu só consigo ser sóbrio e vigilante, nesse caso, se eu me posicionar na mente de Cristo. Eu não consigo ser sóbrio vivendo pelos pensamentos que eu adquiri ao longo do tempo, ao longo da vida. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amado, o nosso adversário, ele está ao derredor. O que é derredor? É bem longe. Não é perto. Ah, pastor, o diabo está aqui. Não, não está não, irmão. O diabo está bem longe, está ao derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Mas o diabo, ele não desiste. Ele fica ao derredor. E o que ele está fazendo ao derredor? Rugindo como leão. Então, assim, ele não é leão, mas ele ruge como leão. O que é isso? Ele tenta botar medo. Ele tenta intimidar com o barulho. Estão entendendo? Então, ele tenta trabalhar na sua mente onde ele mesmo instalou as suas mentiras, gerando as fortalezas para te travar. Porque toda fortaleza instalada na tua mente foi o diabo quem colocou. Então ele sabe, conhece todos os pensamentos que ele colocou em você. Então se ele conseguir ativar um pensamento errado desse na tua vida, pronto, ele já te destrói. Estão entendendo? Ele veio para roubar, matar e destruir. Como ele faz isso? Pelo pensamento, pela mente humana. Então, ele não é leão, tá? As pessoas ficam aí falando, porque o diabo. Amado, o diabo já foi derrotado. Na cruz, o nosso Senhor já o derrotou. Ele só está aí, ao derredor aí, sabe, fazendo barulho. Essa é a verdade. E é assim que nós devemos viver aqui nessa terra. Porém, entendendo que, se eu der espaço na minha mente para aquilo que ele mesmo plantou aqui, ele acaba comigo. Ele destrói
todo o plano de Deus na minha vida. Estão entendendo até aqui? Então, aquele que lhe dá espaço na mente para que ele possa agir, vai ter uma vida de fracasso. 1 de Pedro 5,9, continuando. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então você tem que se posicionar firme com a mente de Cristo. E entender que o diabo age exatamente da mesma maneira, da mesma forma, na vida de todos os filhos de Deus. Não, porque na minha vida é diferente, pastor. Não é. Ele age da mesma forma na vida de todos os filhos de Deus. São com as mesmas artimanhas. Resistir o diabo não é ficar falando com o diabo. Sai, diabo! Sai, capeta! Eu te amarro! Em nome de Jesus. Amarra o quê, amado? Já está destruído. O que você está querendo amarrar o que já está amarrado? Ficar conversando com o diabo, puxar diálogo com o diabo. Como é que é seu nome? O que você quer com ele? Ah, eu quero fazer bem para ele. Quer? A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. A pessoa ficava perguntando o que o diabo quer. Então, amado, são umas coisas que, graças a Deus, a graça, né, nos liberta, nos dá entendimento, nos faz enxergar, não é? Que nós não estamos aqui para falar com o diabo, que nós não temos parte com o diabo. Por isso nós não nos dirigimos ao diabo, ele já está derrotado. Resistir ao diabo é não dar espaço na mente para ele não trabalhar na nossa vida com as mentiras que ele mesmo plantou em nós. É você quem decide quais pensamentos vão dirigir a sua vida nesta terra. Mesmo tendo sido reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, mesmo sendo salvo, sou eu quem decido. Se é Deus ou o diabo que vai reinar na minha mente, que vai reinar nos meus pensamentos, que vai governar a minha vida. Porque os meus pensamentos vão refletir a minha vida. Os resultados da minha vida vão ser exatamente o resultado daquilo que está aqui dentro. Aquele que não se posiciona na mente de Cristo vai viver em destruição. Jesus disse isso em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui a casa é a vida e a rocha é Jesus. Então, edificar a vida sobre Jesus, edificar a vida sobre a palavra de Deus. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, amados, olha como a palavra se cumpre na vida de todos. O praticar, que Jesus diz aqui, que ouvir, né, que ouve a sua palavra e as pratica, este praticar só existe quando primeiro a palavra
muda os meus pensamentos. Não há possibilidade de eu praticar a palavra de Deus se os meus pensamentos continuam os meus pensamentos. Só consigo praticar a palavra de Deus quando os meus pensamentos são mudados, amado. Quando eu mudo a minha forma de pensar, consequentemente a minha forma de agir é mudada. Os crentes estão aí fora lutando com o diabo. E você aqui já conhece a verdade. Você não está ouvindo historinhas. Você está ouvindo a verdade que liberta. Os crentes aí fora estão fazendo batalhas espirituais. Estão empunhando a espada e o escudo de papelão. Amado, eles fazem essas campanhas, desculpa aqui a expressão aqui, mas essas campanhas tolas deles aí, e eles dão uma espadinha e um escudinho de papelão pro crente. Fala, nós vamos lutar com o diabo. Campanha de 7 sexta-feira, para quebrar a maldição. Mano, na cruz Jesus quebrou toda a maldição. Não tem maldição nenhuma mais para ser quebrada. O Senhor Jesus já se fez maldição por nós. Então, são umas coisas assim que, quando nós paramos para pensar, nós vemos quanta falta de conhecimento está nesse povo aí fora. Colocando na vida dos crentes o medo do diabo. Colocando na vida das ovelhas de Jesus que o diabo tem mais poder que Jesus, porque é isso que parece. Se você não tomar cuidado, o diabo te pega. Se você não tomar cuidado, você vai perder a salvação. Olha, o diabo está lá, estou vendo o diabo, lá o diabo lá. Jesus disse, conhecereis a verdade. João 8,31 diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se as minhas palavras, se a minha mente estiver ativada em vós, viverão verdadeiramente uma vida de poder. É isso aqui que Jesus disse nesse texto. Se vós permanecerdes com os meus pensamentos, se vós permanecerdes firmes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, ou seja, viverão uma vida de poder. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A maior parte do povo de Deus ainda vive escravo, ainda vive preso nos seus pensamentos por não conhecer a verdade de Deus. Em Mateus 22:29, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então as igrejas, que se diz igreja aí fora, elas não conhecem o poder de Deus. Elas não conhecem o poder da salvação. Elas não conhecem o poder que há no nome de Jesus. Elas não conhecem o poder que há na cruz de Cristo, amado. Não conhecem. Erram por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Estão fazendo coisas, vivendo coisas que o próprio diabo colocou dentro das igrejas. E começa desde a igreja romana, a igreja católica, até as igrejas evangélicas. Bombardeando a mente das ovelhas de Cristo com mentiras. Bombardeando a mente do povo de Deus com as mentiras que o próprio diabo plantou dentro desses lugares para aprisionar o povo de Deus. Fazer cativo aqueles que Jesus libertou na cruz do Calvário.
ficam procurando coisas, realizando coisas externas para combater o diabo. Como eu disse, porque tem que fazer a campanha, porque tem que fazer não sei o quê, porque tem que fazer não sei o quê, tem que lutar, tem que ter a luta com o diabo. Quando realmente o combate verdadeiro, o combate real, amado, é interno. É na nossa mente. Não é externo. O combate externo Jesus já combateu. Jesus já combateu e venceu. Agora é interno. O campo de batalha é interno. É na mente. Existe uma batalha sendo travada na sua mente. E é você que decide quem ganha. Quem vai sair vencedor desta batalha, dia após dia. Os resultados da sua vida irão revelar o vencedor desta batalha. O diabo e o Espírito Santo estão disputando a sua mente a todo tempo. E não há o que mude isso. Pastor, o que eu tenho que fazer para isso acabar? Ir para a glória. Morrer hoje. Quer? Mas é assim, amado. Para acabar essa luta que nós temos na carne, que é a nossa mente e o espírito, é só quando descansarmos no Senhor. Enquanto não descansarmos no Senhor, haverá essa luta constante que nós temos que ter consciência. Amém? O diabo e o Espírito Santo estão disputando. Todo aquele que recebe Jesus na sua vida, recebe o Espírito Santo. Amém? Isso é a Bíblia que diz, nós cremos que todo aquele que confessa Cristo como seu Senhor e seu Salvador, crendo com o seu coração, né, que é com os seus pensamentos, com a sua mente, e o confessando com a sua boca, ele é selado com o Espírito Santo de Deus. Mas muitos não sabem andar no Espírito. Ou seja, vivem pelo Espírito, são batizados com o Espírito Santo, mas não andam pelo Espírito e sim pelos seus próprios pensamentos. Em Gálatas 5:25, o apóstolo Paulo deixou escrito assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é isso? Há muitos salvos em Cristo Jesus com uma vida governada pelo diabo. Pode, sim, por causa da mente. Salvo, porém, com uma vida totalmente desarrumada. Por causa dos pensamentos que foram inseridos por Satanás. Então, muitos salvos que não reinam em vida é porque não renovam os seus pensamentos na palavra de Deus. Pessoas que até sabem o que Deus diz a respeito de determinado assunto, mas fazem diferente. Porque não andam pela mente de Cristo. Andam pelos pensamentos próprios que foram instalados pelo diabo. Nós temos que entender isso, amado. A verdade para a vida de uma pessoa é a Bíblia Sagrada. Tudo que é inserido fora da Bíblia Sagrada é demoníaco. É satânico. É do diabo. Vocês estão percebendo isso? Tudo que é inserido na nossa mente fora da Bíblia Sagrada, fora dos princípios de Deus, é demoníaco. É de Satanás. Em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse século. Acho que você está careca já de ouvir esse texto aqui. Não, careca não. Só irmão Reginaldo. Bom, eu, pastor Emílio. Mas, amado, você já decorou esse texto, esse versículo. Então agora, assim,
Se deixa renovar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, mas eu já estou experimentando. Em tudo você já está experimentando? É isso que eu quero saber da igreja. Porque se você chegar para mim, pastor, eu estou experimentando tudo já. Na minha vida está tudo já bom, perfeito, agradável, perfeito. Ah, mas eu paro hoje essa série aqui, vamos mudar. Eu peço para Deus, Senhor, a tua igreja está dizendo que já está tudo certo. Mas não está, porque Ele está mandando isso aqui. Está entendendo? Então, se Ele está mandando, é porque tem muita coisa para melhorar na nossa vida. Muita coisa, mas muita coisa, amado, não é pouco. Então, tolo é aquele que pensa que está tudo certo. Tolo é aquele que pensa que não tem o que mudar. Porque o tolo, ele não deixa sua mente ser renovada. Ele bate que está tudo bem, que está tudo certo. Não, eu estou pensando certo, estou pensando como Deus. Ele é tão tolo que ele chega a pensar isso, que ele está pensando como Deus. Com o pensamento totalmente errado, totalmente desalinhado com a palavra. E ele diz, eu estou pensando como Deus. Qual Deus? O diabo, né? Com D minúsculo, porque o diabo também quer ser Deus e ele é tratado com D minúsculo na Bíblia Sagrada. Então, não se conforme com aquilo que um dia lhe foi ensinado e lhe colocado como verdade. O mundo inteiro jaz no maligno, diz a Bíblia. Mas você foi tirado do mundo. E foi tirado do mundo com um propósito de Deus. Que propósito é, pastor? Reinar em vida e não viver mais como escravo. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Os crentes em Jesus, que já foram reconciliados com Ele, foram tirados do mundo para reinar em vida por meio de Cristo e não viverem mais como escravos. A graça de Deus nos revela um conjunto de doutrinas, amém? Nós conhecemos as doutrinas da graça de Deus para que possamos viver por modo digno do Evangelho de Cristo. Porque se não conhecêssemos aqui as doutrinas da graça de Deus, não poderíamos viver a sã doutrina. Mas a graça de Deus, amado, não se resume num conjunto de doutrinas. Não, a graça de Deus é o poder de Deus entregue a nós. A graça de Deus é o poder dos poderes dentro de nós. Você tem noção do que é isso? Tem noção? Do poder dos poderes dentro de você? Porque você tem a mente de Cristo. E por que esse poder não explode aí dentro de você? Por causa dos teus pensamentos que o diabo colocou aí um dia. Em Efésios 3, 14 e 20, amado, presta bem atenção nesse texto, recebe para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Paulo dizendo aos Efésios, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, aleluia, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, no seu Espírito está Deus. Porque você se uniu com Deus e é um espírito com Deus. Então Paulo diz, no homem interior, que esse poder se manifeste. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus,
de todo o poder de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós, igreja! Esse poder está em você. Ele está na tua vida. Aleluia. Existe uma forma de ser feliz. Existe uma forma de ser realizado. Existe uma forma de ser bem-sucedido em tudo. Existe uma forma de receber e viver em tudo o melhor de Deus. Mudar os pensamentos é destruir fortalezas. Quando nós dizemos aqui temos que mudar os pensamentos, não é, amado, sabe? Ai, eu penso assim, agora eu vou pensar assim. Ai, se fosse assim, seria fácil. Seria muito fácil. Com um culto aqui, pronto, estava feito. Mas você precisa entender que o que tem que ser mudado aí dentro são fortalezas. A tua vida até hoje. Foi instalado aí dentro fortalezas. Pensamentos errados que foram ganhando força, e se tornaram numa fortaleza. Então, como que se destrói uma fortaleza? Porque é isso que tem que acontecer. Tem que ser destruído. Tem que ser arrancado essa fortaleza aí de dentro, para que o pensamento certo se instale. Estão entendendo, amados? Então não é algo simplesmente fácil, mas com a mente de Cristo é possível. Com o poder dos poderes aí dentro, é possível. Então você já imagina a luta, né? O poder da mente de Cristo ativado em nós destrói qualquer fortaleza. As fortalezas são as mentiras do diabo que se tornaram verdades na nossa vida. Se tornaram verdades na nossa mente. Fortalezas são ignorâncias espirituais que vão se estabelecendo entre o povo através de líderes e entre os líderes cristãos que fazem com que o Filho de Deus ignore totalmente o plano perfeito do Pai. Ignorem o plano perfeito de salvação. Que tenham pensamentos errados, sentimentos errados, comportamentos errados, confissões erradas, atitudes erradas. E quando uma pessoa vive desta forma, amados, com os pensamentos errados, sentimentos errados, comportamentos errados, confissões erradas, atitudes erradas, qual que é o resultado? É uma vida abundante. Mas abundante do quê? Abundante de amargura, abundante de infelicidade, de depressão, de angústias, de doenças, de pobreza, de decepções e frustrações. Em Oséias 4:6, a palavra diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então o que destrói? É o diabo? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o que é que destrói? A falta do conhecimento. Se o conhecimento não é aplicado, vai ter destruição. Pessoas que não recebem os ensinamentos de Deus, que só receberam ensinamentos do mundo, e esses ensinamentos se tornaram fortalezas, recebe uma vida de destruição. Esta vida errada
em desacordo com as Sagradas Escrituras, que é bem longe dos pensamentos de Deus, não permite experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja está compreendendo? Essas pessoas vivem um erro pensando que estão certas. Assim vivem os católicos, os nossos irmãos católicos. Eles vivem no erro pensando que estão certos. Amém? Assim eu era. Eu falo por mim. Eu achava que estava certo. Defendia. Mas hoje, a Bíblia me mostrou a verdade. A Bíblia me mostrou o contrário daquilo que um dia eu achava que era certo. Então, o que posso entender? O diabo colocou aquilo na minha mente, através de um líder que eu olhava e dizia, oh. Ia lá e beijava a mão. Pedia a bênção e beijava a mão. Estão entendendo? Então, meus amados, conhecereis a verdade vos libertará. É o que o povo de Deus precisa. Conhecer a verdade para ser liberto de todo engano, de toda mentira de Satanás. E nós hoje aqui, vivendo já como libertos das mentiras, nós precisamos nos aprofundar mais nisso, para que nada nos aprisione, para que nada nos detenha, para que nada trave a nossa vida, porque nós temos a mente de Cristo. Amém? A igreja está compreendendo? Então, meus amados, tudo que ouvimos, nós precisamos conferir com as Sagradas Escrituras, para não aceitarmos a mentira como verdade. Se o povo de Deus soubesse conferir com a palavra de Deus o que ouve, o que vê, não haveria tanta destruição no meio do povo de Deus. Não haveria tanta dor no meio do povo de Deus. Isso seja na igreja católica, seja na igreja evangélica. Se o povo de Deus aprendesse, tivesse líderes segundo o coração de Deus para pregar a verdade, amados, a situação da face da terra seria outra. Nós somos filhos de Deus, abençoados em Cristo Jesus, somos completos, somos perfeitos, selados pelo Espírito Santo, estamos assentados nas regiões celestes com Cristo, amados do Pai, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, predestinados em amor, somos curados, somos prósperos, somos bem-sucedidos em tudo, porque temos a mente de Cristo. Somos um espírito com Deus, herdeiros de todas as promessas do Senhor. Ele se fez pobre para nos enriquecer em tudo. E Ele é quem nos dá forças para adquirirmos riquezas. A igreja romana, amado, o catolicismo e as igrejas evangélicas legalistas destroem as mentes dos filhos de Deus. Destroem a vida de muitas famílias, os tornam escravos, plantam em suas mentes a mentira do diabo como se fosse verdade. E elas vivem aquilo como verdade. Toda confissão contrária à verdade bíblica é mentira e é pecado. Então, se a minha vida, aquilo que eu confesso com a minha vida, com as minhas atitudes, até com os meus pensamentos, se não é bíblico, é mentira, é pecado. E vai gerar na minha vida os piores resultados. Eu não posso esperar um bom resultado se eu não estou vivendo a verdade de Cristo. Eu não posso esperar um bom resultado na minha vida se eu não estou sendo fiel à vontade de Deus para mim. Se Deus quer que eu viva na verdade, eu tenho que lutar pela verdade. Lutar para viver a verdade. Eu não posso ir para a mentira. Eu não posso aceitar a mentira.
Provérbios 6:2 diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Olha que sério que é isso. A pessoa que não conhece a verdade, ela confessa totalmente errado a Bíblia Sagrada. E aquilo que ela confessa, ela está presa naquilo que ela confessa. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. Então o diabo prende o povo de Deus pelas palavras, pela má confissão, pelos pensamentos errados. A igreja está entendendo? Provérbios 1:32, nós lemos, vamos ler de novo. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. São pessoas que estão dentro de alguma igreja, católica ou evangélica, vivendo com uma confissão contrária à palavra de Deus, estão vivendo pelos próprios pensamentos, com uma impressão de bem-estar que os leva à perdição. Estão vivendo na mentira que é pregada. Pois o foco maior do diabo são os líderes espirituais. Não se engane. O foco maior de Satanás são os líderes espirituais. Por quê? Se ele consegue dominar a mente daquele líder, facilmente ele domina a mente dos fiéis. Estão entendendo, amado? Sabe a profundidade disso tudo? E aí você olha e vê as igrejas cheias, com líderes que não estão pregando a verdade. Estão pregando mentira. Quem está ali reinando? O diabo. Reinando com as suas mentiras, escravizando o povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus se sinta não merecedor das bênçãos de Deus, fazendo com que o povo de Deus não se sinta digno de falar com Deus, de ter uma vida com Deus. Porque a maioria das pessoas, amados, quando você diz algo das promessas de Deus, dificilmente elas acham que aquilo é para elas. Dificilmente elas veem à mente delas, isso é para mim. Sabe por quê? Porque elas dizem assim, que eu sou pecador. Eu tenho muito pecado para pagar. Eu não mereço. Então aqui, você aprende que nós não somos pecadores. Aqui você aprende que Jesus pagou os nossos pecados. E aqui vive como pecador quem quer pecar. Quem quer pecar é quem vai viver como pecador aqui. Porque nós somos santos. Irrepreensíveis. Porque o nosso Deus é santo e habita em nós. Então nós somos dignos de receber as promessas de Deus. Foi por nós que o Senhor se entregou naquela cruz. O sacrifício foi por mim e foi por você. Diga para quem está do seu lado, o sacrifício foi por você. Amém? Você crê nisso? Então as mentiras, as fortalezas instaladas na mente do Filho de Deus o impedem de ver conforme Deus o vê. As fortalezas instaladas na mente de um Filho de Deus o impedem, amados, as manifestações do poder de Deus na sua vida. Porque se Deus diz que Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós,
Se eu não enxergar este poder dentro de mim, nada vai acontecer. Se eu não enxergar esse poder que a Bíblia diz que está em mim, nada vai mudar. E aí nós ficamos confessando, porque ele faz infinitamente mais e não faz nada. Deus é falho? Deus é mentiroso? Não. Deus é verdadeiro. Deus é um Deus de milagres. É o Deus do impossível. Só que depende de mim. Depende de você. Ter a mente de Cristo ativada para que as coisas aconteçam. Disse e repito. Nós não somos coitadinhos. Vou dizer mais uma vez. Nós não somos coitadinhos. Nós somos filhos do Rei. Filhos do Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra e de tudo que nela há. Então nós não somos coitadinhos. Nós somos príncipes nesta terra, porque somos filhos do Rei. Então que assim nos portemos e que assim vivamos, amados, por cabeça e não cauda. O Senhor está aqui nesta noite para lhe ensinar a destruir as fortalezas da sua mente. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, olha aí. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Para quem quer uma vida diferente, Deus diz, pense como eu penso. Quer que a tua vida mude? Pense como Deus pensa. Não adianta eu querer que a minha vida mude e não mudar. Não alinhar de acordo com a vontade de Deus. Permaneça firme na palavra do Senhor, que são os pensamentos de Deus. E a tua vida vai ser mudada. Eu encerro com Josué 1:8. Para que você reflita nisso, que Deus disse a Josué lá no pacto da lei, e que chega hoje a nós na graça, porque nós vivemos um pacto de boca, que é um pacto de melhores e superiores promessas. E Deus disse assim a Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Meus amados, ouçam. Jesus tinha ali um plano com a vida de Josué. Amém? Nosso Deus, nosso Senhor é quem estava ali conduzindo o povo que ele tirou do Egito. E agora imagine você, um povo que viveu escravo, 430 anos no Egito, de geração em geração, 430 anos escravos no Egito. Como você acha que Josué pensava?
Ele já estava andando com Deus, sim. Ele era auxiliar do líder maior que era Moisés. Por isso Deus o escolheu depois da morte de Moisés. Mas aí eu lhe pergunto, Josué conhecia totalmente os pensamentos de Deus? Conhecia? Sim ou não? Havia saído do Egito. Saído do mundo. Tinha totalmente os pensamentos de Deus na sua mente? Não. E o que ele precisava? Meditar na palavra, de dia e de noite. Para quê? Tudo aquilo de errado que ele havia recebido no Egito, no mundo, do diabo, fosse transformado, fosse mudado, para que o seu caminho fosse próspero e ele fosse bem-sucedido. Então, meu amado, é isso que Deus quer de mim e de você. A nossa mente reprogramada. A nossa mente totalmente, não é isso ou aquilo, totalmente reprogramada pela palavra do Senhor, para que tenhamos o nosso caminho bem-sucedido e próspero, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Fique de pé no teu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. Diga, eu sou um espírito com o Senhor. Diga, habita em mim o poder dos poderes. Diga, eu nasci para vencer. Diga, eu nasci para vencer. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você nasceu para vencer. Diga para ele, reprograme tua mente. Diga para ele, renove a tua mente. Amados, não aceite as mentiras de Satanás. Viva a verdade de Jesus. Pastor, vão me chamar de prepotente, de soberbo. Você quer agradar quem? A Deus, aos homens. Quando nós agradamos a Deus, nós desagradamos algumas pessoas. Mas importa agradarmos a Deus. Porque nós temos um modo de vida no Evangelho. E esse modo é viver por fé. E fé é o que? É a certeza. Fé é a convicção. Fé não é, eu acho. Ai, tomara. Não, é. Já é. Já está decretado. O meu Senhor. Pronto. Eu conheço, eu sei o que Ele quer a meu respeito. Eu sei o que Ele deseja para a minha vida. Eu sei o que eu já sou para Ele. Então eu vivo isso. Viver isso desagrada a muitos. Principalmente os que estão com a vida totalmente governada pelo diabo. Porque eles se veem numa vida de fracasso. Eles se veem numa vida de derrota.
Mas nós não vamos mudar a nossa confissão. Disse Jesus: seja o teu falar sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. E nós não temos parte com o maligno. Amém? Nós não temos parte com o maligno. Diga: eu não tenho parte com o diabo. Diga: eu sou de Jesus e vivo para Deus, para o seu louvor e para a sua glória. Feche seus olhos, curve tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, nosso Deus e nosso Pai, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus que nos santifica, que nos purifica, que nos justifica, o Deus da nossa esperança, o Deus que fala aos nossos corações, o Deus que move com o seu poder a nosso favor. Jesus, Jesus é o seu nome. Obrigado, Senhor, por mais esta noite na tua casa, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite, para nos ajudar, Pai, para nos instruir, para nos guiar a termos, Senhor, as nossas fortalezas totalmente, Jesus, destruídas. As fortalezas, Pai, destruídas na nossa mente. Jesus, que assim se manifeste na vida do teu povo. O poder dos poderes, Senhor, trazendo a nova vida, trazendo, Jesus, a exaltação, trazendo a dupla honra, trazendo a alegria, trazendo, Senhor, de fato a felicidade, o casamento feliz, o casamento próspero, o casamento prazeroso, a vida financeira multiplicada, Senhor, aumentada, uma vida financeira digna de filhos de Deus nesta terra, com abundância em tudo, com ampla suficiência para toda boa obra, Senhor. Que aconteça, Deus, que se manifeste, que apareça. Jesus, nós não estamos aqui para dar desculpas, nós não estamos aqui para dar justificativas pelos fracassos da nossa vida, porque entendemos hoje com clareza, Senhor, que tudo isso foi armado contra nós, foi armado contra a nossa vida, para que não tivéssemos o sucesso, para que não tivéssemos a vida plena, a vida feliz. Quantas vezes ouvimos, Senhor, você não vai conseguir. Quantas vezes ouvimos, Senhor, você não vai ser feliz, você nunca vai poder ter, você nunca vai chegar lá. Quantas vezes ouvimos, Senhor? Mas hoje, Pai, estamos aqui ouvindo a tua voz. Hoje, Pai, estamos aqui ouvindo a tua voz, ouvindo o Senhor nos dizer: filho, você tudo pode em mim, porque eu te fortaleço. Você pode todas as coisas em mim, porque eu sou a tua força. Eu te revigoro, eu te renovo, eu te sustento, eu te elevo. Deus, nós recebemos, Pai, nós recebemos a tua força nesta noite, nós recebemos o renovo. Saímos daqui, Pai, confiantes, entusiasmados, animados, ó Deus, para mais uma semana de vida, para mais uma semana de vitória, para mais uma semana produtiva, onde teremos fartas colheitas, Pai, fartas colheitas na nossa vida, com a tua bênção, Senhor, com a tua bênção a nos cercar, com a tua bênção a nos guiar, por onde quer que andemos, o que quer, Senhor, que façamos, em tudo seremos bem-sucedidos, para o teu louvor, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós recebemos, e assim nós dizemos: amém, amém
E diga bem forte: amém!